Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta agora, 1h55. Mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp, sempre no combate à pandemia do coronavírus. Agora chegou o momento de mais entrevista. Vamos conversar com Marcelo Otsuka, especialista em infectologia pediátrica. Vamos conversar sobre o leite materno de mulheres infectadas pela Covid-19, se isso apresenta alguma resposta imunológica ao novo coronavírus. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, prazer estar com vocês. Legal. Uma pesquisa nos Estados Unidos demonstrou que o leite materno de mulheres que já foram infectadas pela Covid-19 pode ser usado no tratamento do vírus. Gostaria que você, inclusive, explicasse essa pesquisa para a gente. Bom, vamos lá. Não é que o leite pode ser usado, tá? Na verdade, a gente detecta anticorpos no leite materno. É muito importante o fato da gente ter anticorpos, a gente esperava que isso fosse acontecer, até porque o coronavírus é um vírus que afeta muito o trato intestinal. Ele se liga ao receptor no trato intestinal. A possibilidade da gente ver os anticorpos presentes no leite materno é muito interessante para a gente, a partir do momento que pode ser no futuro que a gente possa usar esses anticorpos. Uma ideia é que existe o que a gente chama de imunoglobulina secretora, IgA, né? Que ela tem uma defesa e uma estabilidade maior. Então, talvez ela possa, sim, para um futuro, ser utilizada no combate, no tratamento à infecção pelo coronavírus. Importante explicação, certamente, para não confundir e também não distorcer a informação inicial. Obrigado, doutor. Agora, claro que esse pode ser um bom indício. Que passos precisam ser seguidos para que isso, de fato, seja utilizado pela comunidade? Bom, o fato da gente detectar os anticorpos já é um primeiro passo muito importante. E agora vem as outras etapas. Primeiro, saber se esses anticorpos realmente são o que a gente chama de anticorpos neutralizantes, capazes de controlar a doença. Segundo momento, como utilizá-los? Qual a quantidade que a gente precisa para realmente conseguir bloquear o desenvolvimento da doença, tá? A gente tem que entender que é um tratamento de suporte, não é uma solução que você vai excluir o resto das ações. Todas as ações acontecem concomitantes. Essa é uma opção a mais de tratamento. A partir do momento que a gente vê que esses anticorpos são adequados e a gente saber quanto que a gente precisa desses anticorpos e se é viável utilizar esses anticorpos maternos para isso, a gente pode sim utilizar. Por eles serem anticorpos mais estáveis, inclusive nesse artigo, o que se discute é a possibilidade de usar os anticorpos de uma forma inalatória, só os anticorpos, não é o leite, né? Só os anticorpos de uma forma inalatória para atuar no pulmão. Então, isso também é uma possibilidade. Mas como qualquer medicamento, ele tem que passar com testes para ver a eficácia real e para a gente saber se isso não vai provocar algum evento adverso com essa forma de utilização. Passando por essas etapas, aí sim ele pode ser realmente utilizado no tratamento. Doutor, ainda segundo esse estudo, apesar dos resultados preliminares, parece que essas respostas são, sobretudo, muito importantes para bebês e crianças. Lembrando que trata-se de uma parcela significativa da transmissão viral. Por qual razão os bebês e crianças se tornam agentes importantes nessa pesquisa? Bom, o primeiro ponto é que as crianças eles podem ser transmissores da doença, tá? Talvez não tão transmissores como a gente achava no início, mas a gente sabe que eles podem sim transmitir a doença, tá? E a gente percebe que eles não desenvolvem uma doença grave. A maioria das vezes a doença é muito tranquila,
Isso não significa que não possa ter doenças graves. Pode, mas não é o habitual. O habitual realmente é uma doença com uma evolução muito mais benigna, tá? E outro detalhe que a gente vê é que esses nenês que nascem de mães que tiveram a infecção, primeiro que a infecção não passa dentro da barriga para a criança não nasce com a doença, e segundo que esses bebês, eles costumam ter um comportamento ainda mais tranquilo quando eles pegam da mãe logo ao nascimento. Muito provavelmente por conta da presença desses anticorpos maternos, o que é um indício para a gente de que isso pode realmente ser uma opção terapêutica, tá? Então, nesse momento, a gente acaba aproveitando essas observações que a gente vê para tentar trabalhar nesse sentido também. Doutor, existem muitas pesquisas sendo feitas no exterior. Agora, eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui com a gente pesquisas que estão sendo realizadas aqui no Brasil, talvez até semelhantes, e talvez, muito possivelmente, possam ajudar a comunidade científica aqui do Brasil. Gostaria que o senhor, por favor, compartilhasse com a gente alguma informação nesse sentido. Bom, os estudos em relação a leite materno e presença de anticorpos ainda são muito escassos no nosso meio, tá? Particularmente, a gente está participando de um estudo que deve começar agora, junto com o pessoal do Hospital Albert Einstein, o pessoal da Santa Casa, de São Paulo, e a ideia realmente é ver como que são esses anticorpos, a presença desses anticorpos, e o que eles vão conferir de proteção de alguma forma com o segmento das crianças também. Mas são estudos que mostram a presença dos anticorpos e não ainda uma opção de tratamento. Ainda precisa caminhar muito para a gente ver esses anticorpos como opções terapêuticas. Mas é o primeiro passo e eu confesso que eu não tenho ciência de outros estudos que estejam começando nesse sentido aqui no Brasil. Talvez o nosso seja o primeiro. E é preciso ter cuidado também para não acelerar o processo, porque quando se trata de ciência, como o senhor bem disse, é preciso fazer uma análise muito aprofundada e muitos testes para que isso de fato possa ser utilizado em larga escala, não é isso? Isso, é fundamental. A gente não sabe quantos anticorpos são necessários, ou seja, eu não sei quanto de leite eu preciso para a gente poder realmente produzir esses anticorpos. E a gente vai deixar de dar esse leite para os bebês? Não, de forma alguma a gente jamais pensaria em tirar a amamentação das crianças. Isso nunca será uma meta. Então, a gente depende de outros fatores muito importantes até para a gente poder caminhar nesse sentido. Perfeito. Informações importantes trazidas pelo Dr. Marcelo Otsuka, infectologista. Ele falou sobre o leite materno de mulheres infectadas pela Covid-19, que apresentou uma resposta imunológica ao novo coronavírus. Dr. Marcelo, muito obrigado por sua participação. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o nosso público. Bom, eu acho que a gente tem que entender que é uma doença que é muito grave. A gente tem visto cada vez mais pessoas falecendo por causa disso, que não existe nenhum tratamento milagroso. Por mais que a gente demonstre algumas opções terapêuticas com algum sinal de eficácia, nenhuma delas é a solução do problema. Nenhuma delas vai resolver 100% da doença neste momento. Então, todas as medidas de isolamento, as medidas de higiene, e é fundamental que a gente entenda que o tratamento básico hoje é o tratamento de suporte e é nisso que a gente tem que acreditar e a gente tem que trabalhar todos nós juntos. É isso aí. Conversei com o Dr. Marcelo Otsuka. Muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp. Duas horas com 5 minutos, girando mais destaques aqui no Jornal da Rede Alesp. Mais entrevista, vamos conversar com Arthur Zeger, advogado especializado em direito do consumidor. Vamos falar sobre a suspensão da negativação junto ao SPC e Serasa durante o período de pandemia do coronavírus.
Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Boa tarde. Doutor, foi aprovado na semana passada um projeto de lei no Senado que proíbe a inscrição de consumidores inadimplentes no Serasa e no SPC. Agora eu pergunto para o senhor, como fica a situação dos consumidores que tiveram o nome negativado antes da aprovação do projeto? Eles, eventualmente, podem recorrer? Primeiro, eu acho que a gente precisa fazer só um pequeno ajuste. Esse projeto de lei ele nasceu visando, de fato, proibir as inscrições gerais de pessoas físicas e jurídicas nos órgãos de restrição de crédito durante a pandemia. Mas esse projeto sofreu alterações durante a tramitação e o que ele estabelece agora, na forma como aprovado, não é a proibição de inscrição, mas é uma segregação de cadastro. Então, segundo esse projeto, deve ser criado um cadastro específico com relação às obrigações de consumo e que esse cadastro não poderia, então, em tese, ser utilizado pelas instituições financeiras para restringir o acesso ao crédito dos consumidores durante esse período, né? Então, é importante só fazer essa ponderação. E aí a sua pergunta, né? Como fica a situação dos consumidores que tiveram o nome negativado antes da aprovação do projeto? O artigo 2º desse projeto, ele diz que essa suspensão ou essa segregação, ela ocorre desde o começo da pandemia até 31 de dezembro de 2012, que é o que determinou o decreto legislativo número 6. Então, em tese, pelo que diz a lei, deve ser respeitada a segregação desde o início da pandemia, o que é até uma falta de técnica do legislador, porque não poderia a lei dispor sobre situações ou atos jurídicos perfeitos passados, né? A lei ela tem vigência desde que promulgada, dali para frente. Para o consumidor, caso a medida seja aprovada, em especial no acesso ao crédito financeiro, doutor? Desculpa, cortou aqui. Os impactos para o consumidor, Isso. caso ela... O senhor mencionou, foi um projeto de lei do Senado. Qual é o status desse projeto de lei? Já foi a sanção do presidente da República? Esse projeto ele já tramitou nas duas casas e seguiu para a sanção presidencial. Tá. Uma vez sancionado, eu gostaria de perguntar para o senhor quais seriam os impactos para o consumidor caso, de fato, essa matéria seja sancionada. Por exemplo, isso pode prejudicar o acesso ao crédito imobiliário, por exemplo? Veja, na forma como o projeto foi concebido, o artigo 5º da atual redação diz que esses cadastros especiais eles não vão poder ser considerados para restringir o acesso a linhas de crédito ou programas de fomento que visem especificamente o enfrentamento das consequências econômicas agora do momento de calamidade. Então, a despeito da gente advogar aqui na seara do consumidor, a gente sempre percebe que algumas situações, a pandemia, ela gerou até uma iniciativa de oportunismo em algumas situações. E a gente tem que evitar esse tipo de comportamento ou de ímpeto, porque isso pode trazer consequências ainda mais graves para a economia e para a sociedade em geral. Então, veja, a obrigação, de repente, de estabelecimentos bancários em fomentarem ou emprestarem recursos ou em darem linhas de crédito sem respeitar um cadastro prévio ou cautelas que visam evitar um colapso ou que o dinheiro não retorne para as instituições, isso pode gerar um prejuízo para o consumidor dele perder um número de instituições, sobrarem poucas, e aí a gente tem um país de dimensões continentais na mão cada vez de menos instituições de crédito, o que é muito pior para todos. E, doutor, como essa medida pode afetar as empresas que não poderão cobrar os inadimplentes neste período? É muito interessante essa sua pergunta, porque esse projeto de lei ele também traz uma disposição
que visa suspender, veja, ele não visa impedir, mas ele visa suspender as execuções desde o começo desse ano, que sejam ajuizadas contra os consumidores por dívidas que venceram durante esse período da pandemia. Então aí você me pergunta, como essa medida pode afetar, né, as empresas por conta de inadimplemento? A gente tem uma situação que as pequenas empresas elas podem sofrer ao ponto de falir, ao ponto de não conseguirem honrar também com as suas próprias obrigações. Tem uma lei alemã que foi editada no começo dessa história da pandemia, e essa lei alemã, quando ela tratou de um outro tema, que era de contratos de locação, ela visava conceder um prazo para pagamento para o locatário, desde que o locador pudesse suportar esse período sem receber os aluguéis. Então, talvez tenha faltado um pouco essa sensibilidade, porque simplesmente obstar o prosseguimento de cobranças, né, de execuções, sem atentar para as especificidades do credor, é uma situação muito difícil, porque pode o consumidor ser muito mais forte em determinados casos. Então, imagina um consumidor que tenha recursos para pagar, ele simplesmente não paga aquela microempresa, aquela empresa de pequeno porte, e isso, num efeito cascata, pode levar essa pequena empresa à falência, né? Então, eu acho que, no limite, essa medida pode causar um prejuízo às pequenas empresas, às empresas de pequeno porte, aos microempresários individuais, e, enfim, não terem recursos para, então, eles honrarem com as suas obrigações. Informações importantes trazidas pelo advogado especializado em direito do consumidor, Arthur Zeger. Doutor, agora, mesmo sem a negativação do nome do cliente, a empresa, por exemplo, ela pode cobrar esse cliente devedor e incluir os juros por atraso? Veja, os esforços de cobrança, eles não são proibidos. Os esforços de cobrança, eles podem existir por carta, eles podem existir por telefone, como você bem colocou, eles são válidos, né? Lembrando que esse projeto de lei, ele não visa uma moratória generalizada. Esse processo de lei, ele visou, como a gente falou no começo aqui da fala, inicialmente proibir qualquer tipo de inscrição por dívidas de pessoas físicas e jurídicas no período da pandemia. Aí, com o amadurecimento nas casas legislativas, ele visou, então, a criação de um cadastro especial, que é o cadastro especial do consumidor. E vejam, não proibindo a inscrição, né, mas criando uma segregação, visando o quê? Que as instituições de crédito não deixem de fomentar ou de dar linhas de crédito para as pessoas que tenham essa inscrição nessa categoria. Então, mesmo com a negativação do cliente nessa categoria, isso não impede as empresas de esforços de cobrança. Como eu falei antes, esse projeto de lei ele visou suspender as execuções contra os consumidores por dívidas vencidas no período da pandemia. Então, judicialmente, essas execuções ficam suspensas, mas nada impede, né, que se prove ou que se cobre pelos valores passados. E aí, a sua pergunta com relação aos juros, na minha visão, isso é uma questão muito peculiar de caso a caso. Se o consumidor provar que ele não conseguiu pagar por uma impossibilidade realmente financeira, veja, eu perdi a minha renda e não consigo pagar, aí a gente poderia aplicar o artigo 393 do Código Civil, que afasta os efeitos da mora por caso fortuito força maior, e ele ficaria isento, então, de juros. Mas, se por outro lado, se fizer a prova, e eu entendo que a prova deve ser feita pelo consumidor, que é quem tem condições de provar se tem ou não condições financeiras, e se constatar que ele tinha abundantes recursos e ainda assim não pagou, aí nessa situação, ao meu ver, ele não sofreu, né, um caso fortuito força maior que impediu de honrar com as suas dívidas, e nesse caso eu entendo que os juros eles são exigíveis. 2h15, informações importantes trazidas pelo advogado Arthur Zeger, a quem eu agradeço pela entrevista. Ele falou basicamente sobre os aspectos do projeto de lei que proíbe a inscrição de consumidores inadimplentes em cadastros negativos durante o estado de calamidade pública
em razão da pandemia por coronavírus. Projeto este que foi aprovado na Câmara Federal, também no Senado, e seguiu para a sanção do presidente da República. Doutor Arthur, muito obrigado por sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, um prazer. Duas e 15, seguimos com mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. O desemprego aumentou em 12 estados do Brasil durante o primeiro trimestre de 2020, período em que começaram os efeitos da chegada do coronavírus ao país, segundo divulgou o IBGE. Nas outras 15 unidades da federação, entre elas o Rio Grande do Sul, a taxa de desocupação permaneceu estável na comparação com o último trimestre de 2019. O Brasil terminou o primeiro trimestre deste ano com 1.218.000 pessoas a mais na fila do desemprego. Com um avanço no número de desempregados, a taxa de desocupação avançou para 12,2%. A população desocupada foi de 11.632.000 no último trimestre de 2019 para 12.085.000 nos primeiros 3 meses de 2020, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE. A alta no período foi de 10,5%. O primeiro caso conhecido de Covid-19 no Brasil aconteceu em 25 de fevereiro. No mês seguinte, o país começou a sentir os efeitos econômicos do coronavírus, com o decreto de quarentena em estados e municípios, o que causou o fechamento de bares, restaurantes e comércio como forma de evitar o avanço da pandemia. Desde então, as altas no desemprego foram observadas no Maranhão, que subiu 3,9 pontos percentuais. Alagoas, 2,9, a mais do que no trimestre anterior. E no Rio Grande do Norte, alta de 2,7 pontos percentuais. As maiores taxas foram observadas na Bahia, com 18,7%, Amapá, 17,2%, Alagoas e Roraima, 16,5%. 2h18, chegou o momento de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Uma ótima tarde para você. Vamos conversar com o professor Ricardo Dias. Ele faz parte do Departamento de Retrovirologia da Unifesp e vai explicar para a gente se a Covid-19 é uma doença sistêmica. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Professor, olha só, muitas informações são transmitidas nas redes sociais e também nos veículos de imprensa em relação à Covid-19. Agora, eu gostaria que o senhor começasse esse bate-papo explicando para as pessoas que nos veem agora o que significa um vírus ser sistêmico. Lembrando que esse é o princípio ativo da nossa prestação de serviço aqui no programa, sempre compartilhar as informações com o público que nos assiste. Então, vamos lá. Vírus ser sistêmico, o que de fato significa isso? Claro, deixa eu tentar explicar. O coronavírus normalmente é um vírus respiratório de resfriado comum. 15 a 30% dos resfriados comuns são para o coronavírus. Nesse caso, a infecção é localizada. Nesse caso, o vírus ele entra pelo nariz, garganta, olhos e se multiplica principalmente na mucosa do nariz, na mucosa da garganta. Então, essa infecção fica localizada, ela não passa para o sangue, ela não passa para outros órgãos. Pela terceira vez que a gente conhece, desde que estuda esse assunto, o coronavírus mudou. Ele começa a usar uma porta de entrada, a gente chama isso de receptor, tudo tem nome e sobrenome. Ele começa a usar uma porta de entrada na célula que é diferente. E esse receptor, ele não está presente só no nariz, na garganta, ele está presente em muitas outras células. E dessa forma, o vírus que começa a sua multiplicação no nariz e na garganta, né, esse novo vírus, esse novo corona, que tem o nome de SARS-CoV-2, ele, num segundo momento, ele começa a comprometer outros órgãos.
ele compromete pulmão, ele compromete coração, ele compromete o sistema nervoso, o cérebro e outros nervos. É muito comum a pessoa que pega essa doença não sentir mais o cheiro por algum tempo. Ela tem uma coisa chamada anosmia. Simplesmente ela para de sentir o cheiro e, consequentemente, o gosto dos alimentos, por exemplo. Isso é o nervo, é porque o vírus infectou um nervo que é o nervo do nariz, o nervo olfatório. Ele pega o rim, pega o fígado e pega o intestino. Então, ele pode sobrecarregar vários órgãos. Ele causa, por exemplo, no momento que ele pega o pulmão, uma insuficiência respiratória. Existe uma dificuldade da passagem do oxigênio para os nossos órgãos e a pessoa precisa de um suporte de oxigênio nesses casos. Mas ele pode pegar outros órgãos e causar um dano muito grande. Às vezes ele causa um dano irreversível no cérebro, como se fosse um derrame. Às vezes ele causa um dano que faz com que as pessoas tenham um quadro parecido com um infarto do coração e podem até morrer disso daí. E às vezes ele pode pegar o intestino de uma forma muito severa. Na hora que a gente olha os pacientes no hospital, quase todos eles que estão internados têm uma inflamação no fígado também, por exemplo, tem uma inflamação no rim também. Então, isso é o que a gente chama de ser uma doença sistêmica. Pega todos os órgãos e tecidos, não só aqueles que normalmente ele costumava pegar antes de mudar. E algumas matérias relatam também a baixa oxigenação no sangue. E, em razão disso, algumas pessoas chegam a relatar problemas como confusão mental, irritabilidade, agitação, tontura e mal-estar. Como é que funciona isso dentro do corpo para que as pessoas tenham essas consequências em decorrência do coronavírus? As consequências, elas não estão exclusivamente relacionadas à baixa oxigenação. Também são, né? O que a gente percebe é que as pessoas que têm esse coronavírus, elas apresentam, em alguns casos, a diminuição do oxigênio. A gente mede isso daí por um aparelho que a gente coloca na ponta do dedo, um aparelho que chama oxímetro. E a pessoa tem uma quantidade de saturação de oxigênio baixa, menor do que 95%. De uma forma geral, se a oxigenação do seu sangue diminuir, você começa a se sentir mal e começa a sentir falta de ar. Algumas pessoas que têm esse Covid têm essa oxigenação diminuída e não sentem tanta falta de ar de forma objetiva. A gente olha para elas e elas estão praticamente confortáveis, mas ter oxigênio baixo no sangue é ruim. É interessante, é quase como um alpinista que vai se acostumando à altura devagarzinho, o oxigênio está baixo, mas ele não está sentindo, mas ter oxigênio baixo no corpo é ruim, porque qualquer estresse do corpo pode te matar. O nosso corpo não gosta de oxigênio baixo. A confusão mental, o mal-estar, tem relação com o oxigênio baixo, mas também tem relação com uma produção de várias substâncias que esse vírus acarreta. Ele aumenta várias substâncias no nosso corpo que a gente chama de interleucinas. Tem uma delas, que é a interleucina 6, que a gente nunca viu tão aumentada, né, em qualquer doença, quanto ela aumenta nessa doença que é o Covid-19. Todas essas substâncias que estão sendo maciçamente liberadas pelo nosso corpo causam um grande mal-estar, inclusive a confusão mental. Na hora que a pessoa morre dessa doença, a gente normalmente observa que ela morre porque tem um oxigênio baixo no sangue, ela está usando um respirador, mas não é só isso, sabe? A gente sempre foi muito bom em oxigenar as pessoas. Na hora que a pessoa tem o oxigênio baixo do sangue, a gente coloca ela no respirador, espera passar aquela fase e tentar curar, mas a gente consegue oxigenar bem as pessoas. Mesmo assim, a pessoa morre, às vezes, como se fosse um quadro parecido com uma infecção generalizada, sabe? Aquelas septicemias, parece que é isso que acontece, às vezes, nessas pessoas. Tamanha é a liberação dessas substâncias. Então, é comum que a pessoa se sinta mal, ela pode se sentir mal por semanas, às vezes meses, em consequência disso. Ela pode ter confusão mental, ela pode ter dor de cabeça. Isso é uma consequência dessa doença e, olha, a gente está aprendendo, né? Essa doença está entre a gente há menos de 6 meses. Então, ninguém tem muita experiência com relação a essa doença, mas a gente está aprendendo.
E uma vez que a pessoa tenha sido infectada em uma segunda-feira, não necessariamente os sintomas aparecem de imediato, né? Existe uma janela imunológica, é isso, doutor? Exatamente, né? Não é uma janela imunológica, a gente chama isso de período de incubação. Uma coisa importante, 80% das pessoas que adquirem esse vírus não vão sentir nada, não vão sentir praticamente nada. Então, a maior parte das pessoas tem o vírus, está assintomática e está transmitindo esse vírus para outras pessoas. Não é porque a pessoa não sente nada que a pessoa para quem ela transmitir não vai morrer, morre. Então, é por isso que a gente exige que as pessoas tenham esse distanciamento social, que é para preservar quem vai reagir mal à doença. Agora, daquelas que sentem os sintomas, daquelas que têm algum dano que faça com que a pessoa tenha qualquer tipo de sensação, esses sintomas aparecem entre 2 a 14 dias depois que ela foi exposta. Isso não é comum para um vírus respiratório. Normalmente, o vírus respiratório, o sintoma aparece 1 a 3 dias depois que ela foi exposta. Diferente para esse corona. Então, a pessoa adquiriu o vírus está no corpo dela, ela pode demorar 2 a 14 dias para começar a ter o sintoma, se ela tiver o sintoma. E antes dela ter o sintoma, 2 ou 3 dias antes dela ter o sintoma, ela já está transmitindo o vírus. Então, o vírus está incubado, ela não está transmitindo, mas se ela tiver sintoma no 14º dia, por exemplo, que é o período máximo, desde o 11º ela já está infectando outras pessoas, já está transmitindo o vírus para outras pessoas. É isso aí, informações muito importantes e fundamentais neste momento do professor Ricardo Sobier Dias, do Departamento de Retrovirologia da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Professor, muito obrigado por sua participação. Eu já o convido para outras entrevistas. Certamente temos muitos assuntos para tratar e falar de coronavírus. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. 2h27, girando os destaques, muitas informações foram transmitidas hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, muitas entrevistas, movimentamos toda a equipe de jornalismo aqui da Rede Alesp e também um compilado das informações mais importantes desta segunda-feira, sempre para começar bem a semana, muito bem informado em meio a essa luta diária contra o coronavírus. Bem, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. O jornal de hoje fica por aqui. Não se esqueça, hein? Você pode deixar sua opinião ou sugestão sobre algum tema ou um assunto pelo nosso WhatsApp. O número é muito fácil, é muito simples. DDD 11 984578129. Eu vou repetir. DDD 11 984578129. Deixe a sua mensagem e eu quero lembrar mais uma vez que o isolamento social é importante e fundamental para a gente conseguir vencer o coronavírus. Então, se você puder, claro, fique em casa e se você tiver que sair para trabalhar, tome muito cuidado, use máscara, tá bem? Obrigado por sua companhia, audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo.